Relação de transformação. A gente já falou aula passada, transformador, o que é? Primário, secundário, tá? E todo exercício de transformador todo transformador vai se basear nisso. Qual é a relação de transformação? Tá? Então, a maioria dos exercícios fala isso. Tem, independente se ele é abaixador, elevador ou isolador. Tá? Tensão do primário. Você vai encontrar V1, V2, VP e VS. Tá? Um quer dizer primário, outro quer dizer secundário. Tensão do secundário. Número de espiras do primário, número de espiras do secundário. Corrente do primário, IP, corrente do secundário. Tá? Independente do circuito magnético, você sempre vai supor num exercício um transformador, na maioria das vezes. Se falar é um transformador ideal sem perdas, o que vai falar? V do primário sobre V do secundário é número de espiras do primário, número de espiras do secundário. Para que eu vou usar essa fórmula? Eu vou usar no dimensionamento? Vai usar. Tá? Mas para você saber a proporção, a relação. Tá? Daqui para cá, quanto vai abaixar ou aumentar, independente das perdas, a maior parte dos transformadores é essa relação, se você não considerar as perdas. Tá? Entra 220. Eu quero 110 na saída. A relação é 2:1. Se eu jogar 500 aqui eu vou ter 250. Tá? Então, essa é a fórmula mais usada. Vai cair exercício de monte com essa relação. Tá? Para que é dado esse exercício? Para vocês que estão na engenharia, para saber qual é a relação. Tem gente, num outro curso que eu dou, aula de informática, né? Com Arduino, o pessoal pergunta: o transformador tem a mesma função do resistor? Nem isso ele sabe. Né? Então, a tensão de entrada, a tensão de saída, corrente de entrada, corrente de saída, só vai depender do número de voltinhas que você deu no primário e no secundário. Tá? Teoricamente. Tem outros fatores, que é o circuito magnético, as perdas. Tá? Mas o transformador, a maioria de testes, concursos, cai isso aqui. Tá? Dá um exemplo numérico. Já fiz a semana passada, mas vamos fazer porque eu dei uma lista e tem exercícios assim. Nesse transformador entram 1000 volts. Eu quero aqui na saída 100 volts. Aqui eu tenho 500 espiras no secundário. Basta jogar naquela relação. V do primário dividido por V do secundário é igual a N do primário dividido por N do secundário. É dado N do primário? Não, essa que eu quero saber. Então vai ficar como? 1000 sobre 100 é igual a N do primeiro que eu quero sobre 500. 500. Qual que eu quero? É esse aqui, né? Então eu tenho que deixar ele sozinho.
esse aqui de baixo, para ir para o outro lado, sobe multiplicando. Tá? Então, ele sai daqui e vem para cá. Vou refazer, né? N do primário é igual. O NS subiu. Então vai ser 500 espiras vezes VP. O NS já está aqui. Que são 1000 volts. Sobre 100. Corta, corta. Eu vou ter um NP de 5.000 espiras. Ah, e se perguntar o N do secundário, mesma coisa, tem que isolar ele, multiplicar em cruz para isolar. Não é assim a fórmula? VP, VS igual NP, NS. Ah, eu quero esse. Esse vem para cima, NS. Esse que estava em cima vem para baixo, VP. E esse que está embaixo vem para cima, vezes VS. Pronto, isolei o NS. Agora é só multiplicar e achar. Multiplicar e dividir. E acha. Então tome muito cuidado no que se refere a isolar o valor que eu quero. Não foge disso. Você quer uma grandeza, tá? Da relação. Você quer uma grandeza da relação. VP, NP. VP, VS. NP, NS. Qualquer um aqui que eu quiser, eu tenho que deixar ele sozinho. E para deixar ele sozinho, eu tiro tudo que está do lado dele e jogo para o outro lado. Só que a hora que eu jogar para o outro lado, se ele está embaixo, dividindo, ele passa multiplicando. Se ele está em cima, multiplicando, ele passa dividindo. Perfeito, pessoal? A gente vai ter vários desse tensão e espiras para você achar. Né? O que acontece? Uma característica que eu falei do transformador, abaixador ou elevador, tá? A corrente é inversa. Se eu abaixar a tensão, a corrente aumenta. Porque eu preciso manter potência do primário igual a potência do secundário. Tá? V vezes I tem que ser igual. Pô, abaixou a tensão desse lado. A corrente vai ter que ser igual para manter aquela relação. Tá? E eu posso usar também o número de espiras. Número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário é igual a I do secundário e do primário. Está vendo como inverte? Tá? Para a corrente é o inverso. Ele abaixa a tensão, mas sobe a corrente. Se ele elevar a tensão, abaixa a corrente. É o que acontece em linha de transmissão. Ele já manda a 750 mil volts. Chega aqui em São Paulo, só passa em subestação, vai elevando. Tá? Mas a corrente cai em compensação. Não que alguém vá subir numa torre, né? Para ver, testar isso aí. Com uma corrente abaixo. O problema é quanto estão usando naquela energia, naquele momento. Tá? Quanto está. Se você não está usando em São Paulo, então São Paulo desliga inteira. Não vem. Né? Não está puxando corrente da fonte, que é a usina. Né? Agora, o que puxar naquela cidade vai vir.
Vamos fazer um exemplo concorrente. Vamos colocar 600 espiras no primário, 400 espiras no secundário. Se no primário é um abaixador, tá? Tá vendo que as espiras diminuem. Se no primário entrar 2 amperes, quanto vai sair no secundário? Qual vai ser o IS? Beleza. Eu quero IS, então eu tenho que jogar tudo para lá. O que está desse lado é o IP. O IP sobe multiplicando. Tá? Na hora que eu jogo ele para o outro lado, a gente vai ser IS é igual a IP vezes NP sobre NS. Seiscentos vezes 2 sobre 400. 3 amperes. Olha como sobe. A baixa tensão. Corrente sobe. Tá? Então, esses dois, no final das contas, essa relação VP sobre VS, NP sobre NS, IS, agora troca, sobre IP, boa parte dos exercícios vão se basear nessa relação. Tá? Outro tipo que eu falei a semana passada são transformadores ideais, que não tem perda, né? Que não existe na vida real, né? Mas sempre vai ter uma porcentagem de perda. 10%, 2%, 5% do que você paga, você não vai estar aproveitando. E aí, você tem trafo ideal, tá? Transformador ideal. Potência do primário igual a potência do secundário. VP vezes IP é igual VS vezes IS, que também coincide com aquela relação do NP, NS. Tá? Na vida real seria potência do primário é igual potência do secundário mais as perdas do cobre e do ferro que eu tinha citado. Tá? Depois eu mando para vocês como calcula a perda do cobre, perda do ferro, ou fazemos na próxima aula também. Bom, vamos esquecer o real, né? E muito usada também a fórmula do rendimento. Rendimento é a potência de saída sobre a potência de entrada, o do secundário sobre a do primário, vezes 100. 100%. Tá? Nunca vai ser 100%. Sempre essa vai ser um pouco mais baixa, que se aproveita, né? Essa sempre é que você vai pagar, a que você retira da rede, tá? Mas as
perdas está no teu transformador, no teu motor e outros equipamentos. Então fica aí um exercício de transformador ideal. Que entre 4.400 volts, V do primário. A corrente é 20 amperes. E do primário. E do secundário. É 220 volts. Qual é o V do primário? Opa, 220 volts. E do primário? Do secundário, 60 amperes. Qual é o valor de V do secundário? É um tráfego ideal? Então vamos usar a fórmula. Potência do primário é igual a potência do secundário. VP vezes IP é igual VS vezes IS. Qual que eu quero? O VS, tensão secundária. Opa, então o IS rapa fora para cá, para baixo. Está em cima, vai para baixo. Então, como vai ficar essa fórmula? Desculpem o tamanho da lousa, né? É improviso. VS VP vezes IP sobre o IS que caiu. Então, a gente tem 4.400 vezes 20 dividido por 60. 4.400 por 3. Abaixou para 1.466 volts. É dízima, né? 0,666. 1.466. Para falar a verdade, pessoal, essa fórmula é a mesma VP, VS, IS e P. Só que não entra número de espiras aqui. Quando der corrente e tensão, usa essa, pela potência. Quando der corrente, tensão e espiras, usa outra relação. Tá? Ô, professor. Oi. Boa noite. Tem uma dúvida. Boa noite. Se você tem um transformador, por exemplo, 13.8 abaixador, né, para 220 de um poste. Uhum. Teoricamente, você vai falar que o primário seria o 13.8 e o secundário 220. Mas se eu tivesse um gerador que estivesse alimentando o 220 para elevar para 13.8, quem que seria o meu primário? Continuaria sendo 13.8 ou pelo fato da fonte ser o gerador, ela se tornaria o primário? Ele continua sendo secundário só no nome, que lá no primário você vai ter os 13.800. Ah, tá. Entendeu? Eu achava que só o fato de você mudar. Eu achava que se você mudasse a fonte,
no caso 220, mesmo sendo abaixador, mas ela se tornaria ali o primário. E o 13.8 eu achava que viraria secundário. Ele vira o secundário, teoricamente, porque ele vai te dar os 13.8, uma corrente bem baixa, né? Sim, mas é 13.8, né? Não. Razoável. Não, então... Mas ele vira o secundário, realmente. Então se eu mudar a fonte do lado da polarização do transformador, é que vai ser, por exemplo, o primário ou o secundário, então? Isso, exato. É isso que é feito em muito... como se fala? Às vezes a pessoa morre dando manutenção em cabine primária por causa disso. Acaba alimentando o secundário e não vê que está dando 13.800 no primário. E onde que a gente vê muito isso? A gente vê isso aqueles no-break antigos, que tinha um transformadorzão, lembra? De 220 para 12. No Senai tinha uma porrada. E acabava alimentando uma bateria. O que ele fazia? Ele recebia a energia da bateria, tá? Mandava oscilar essa energia, a bateria é contínua. E se jogar contínua no transformador, não acontece nada. Com relação a induzir tensão, né? Lei de Faraday-Lenz, que a gente falou. Ela vai imantar, cria campo, mas o campo não vai... Então ele punha para oscilar essa tensão e aí alimentava a lâmpada em 220, em 110, porque saiu 12 da bateria. Ele jogava num transformador e o cara não ia falar, faz um transformador elevador. Pegava de 220 para 12 mesmo. É que com uma puta potência, né? Aquele transformador parrudo. A potência dele que determina normalmente o tamanho dele. E aí sim, ele elevava. Desenhar mais ou menos o circuito que é feito. Você tem uma fonte alimentando uma ponte H. Tá? Aqui é a saída. Você está entrando com contínua. 12 volts. Está pegando da bateria 12 volts. Tá? Está entrando com contínua. Aqui, nessas bases do transistor, você coloca um circuito PWM. PWM é onda de pulso modulado. Então, vai dando pulso. Num primeiro momento, tá? Ele satura esse e esse. Então, a corrente contínua que ela faz vem 1, 2, 3 e 4. Vem por aqui e passa na carga nesse sentido. Num segundo momento, ele satura 2 e 3. Manda pulso aqui para saturar 2 e 3. Então, ela passa nesse outro sentido. Então, eu transformei contínua numa alternada retangular. E conforme a velocidade de pulsos que eu vou dando, quanto maior a frequência, aqui nas extremidades do retângulo, ele deixa muitos pulsos, poucos, muitos, poucos. Então ele vai digitalizando uma espécie de senoide.
Tá? Aí sim, eu jogo no transformador, depois dessa mudança eletrônica, em 12, no secundário ele me joga para 220. Tá? E uma lâmpada fluorescente não tinha tanta potência que eu precisasse de um baita transformador. Então cabia naquela caixinha que tinha nas empresas, nos escada de serviço de prédio, mas é mais ou menos esse o processo que era usado. Você usava o secundário como primário, né? E alimentava essa lâmpada com a energia da bateria por 1 a 2 horas, enquanto durasse a bateria, que não tivesse força no prédio. Tá? E tem um monte de outros detalhes, principalmente em inversor de frequência, que vocês vão usar muito, que é detetor de passagem por zero, sabe? Coisa para sincronizar, coisa mais complexa. Na verdade, esse circuito vai crescer muito, tá? Tem que ter uma relação. Pô, acabou a energia, aciona esse. Tem que saber quando está faltando energia. Até aí isso é mais fácil. Mas para sincronizar, quando você precisa, como você falou, sincronizar gerador, uma vez você perguntou, o bicho pega. Porque a gente trabalha às vezes tem aplicação que você sincroniza o gerador com a concessionária. Isso. E muitas vezes, no 13.8 do transformador que está sendo alimentado pelo gerador, vira, né, eu sempre falo que seria o secundário por conta da fonte está alimentando no caso do gerador, está alimentando o secundário, né? Então, eu sempre tive essa dúvida, porque eu falava, será que quem alimenta é a fonte, e aí já muda, tipo, de primário para secundário, ou é por conta Porque, assim, às vezes você olha as espiras, você vai falar, não, tudo bem, pela quantidade de espira, mas e se a alimentação foi invertida? Eu sempre fiquei com essa dúvida. O campo magnético vai se propagar no circuito magnético dos dois lados. O que você jogar se transforma em primário. Tá? Onde você jogar alimentação. É perigoso fazer esse tipo de... Mas quando você vai sincronizar o gerador, o teu circuito vai sincronizar com a rede. Então o gerador tem que ter um detetor eletrônico. Isso é uma parte bem eletrônica. Sim, Ele vê rapidamente a senoide passando, ele já manda do gerador em seguida, para poder sincronizar. Chama detetor de passagem por zero. E outra coisa que também se aproveita eletrônico, você monta um rádio relógio, para você ver como a rede é boa, né, nesse aspecto, a frequência da rede. Você monta um relógio digital. Né? Antigamente a gente montava em todo lugar que dava Senai, Flamengo. Parou um pouco, né? Que dá muito trampo montar um relógio com hora, minuto, segundo, tá? Você pegar os que você compra em loja, o tempo dele é dado pelos 60 Hz da rede. Ele pega, quadricula, transforma em onda quadrada, baixa depois do transformador, né? Que ele tem, o rádio relógio lá. Então ele pega o tempo preciso dos 60 Hz da rede. Tá? Quando a gente montava, pegava o clock dele, a onda quadrada do CI 555. Então não era da rede que a gente pegava. Pegava do CI 555. Mesmo que você pôr resistor, capacitor para sincronizar, porque tempo é sempre RVC, né? A gente viu isso ano passado. Eu chegava no fim do dia, o relógio atrasava 40 minutos, 20 minutos. Então, o mais preciso é pegar da rede mesmo. Depois o transformador, abaixado, né? Transformado, a senoide se transforma em clock de relógio, em onda quadrada pulsante. Dados digitais, né? Todo circuito digital, você tem que ter um clock, né? Flip-flop.
Outro exercício que pode ser dado é rendimento, né? Que eu falei, potência de entrada, potência de saída. Passei na lista alguns teóricos. Qual a importância do transformador para a rede elétrica? Se não tivesse transformador, a tensão não chegaria aqui. O elevador. Tá? Professor. Mas... Oi? Tem uma lista de exercício rolando? Eu pus 7 ou 8 exercícios na aula de hoje, no AVA de hoje. Eu só ponho a pré-aula para saber que é hoje. Tá? Aí amanhã eu ajeito, eu ponho o link. Perdi a aula. Aí você vai lá no AVA e assiste a aula. Tá? Vou pôr no aula. Porque não é o mesmo link para você entrar no grupo e para assistir depois. Porque o Teams libera só no dia seguinte, acho, passa por uma filtragem para ver se eu trabalhei ou não. E aí vai amanhã à tarde, acho que eu já libero. Tá? E lá naquelas anexos, eu pus uma teoria, um PowerPoint, e 7, 8 exercícios. Aí vocês fazem durante a semana, né? Mais ou menos parecido com o que eu estou passando. E manda por e-mail. Até quinta-feira que vem, tá? E de repente, né, a gente faz esses exercícios de sala, como avaliação. Em vez de fazer uma bimestral, aí a gente faz assim. E dá para baixar, professor? Dá para baixar, no caso, a aula a videoaula da semana passada e essa, dá para baixar pelo Teams ou não? Só assistir? Não sei. Eu vou ver se com meu filho se dá para jogar no YouTube também. Tá? Então, porque os outros professores, eles estão disponibilizando no Dropbox ou no Google Drive, entendeu? Tá. E eles eu acho que ela cai para o Google Drive. Mas vocês têm acesso de todos os professores no Google Drive? Eles compartilham, eles criam, né, uma pasta dentro do Google Drive e compartilham só aquela pasta com a gente. Legal. Vou fazer isso, então. Ou jogo o link naquela aula, ou jogo para o YouTube também, lá para o canal. Que imagina, eu estou com vocês com o Google Teams, depois com o Zoom, depois com o Google Meet, depois do Flamengo é YouTube, grava direto. Aí tem que ser com uma câmera por fora, que ele não mostra, né? Tem que usar a TV de casa. E quem mexe mais, quem me ajuda aqui é meu filho, que velho é um saco, né? Não aprendeu como devia. Porque a ideia de baixar, professor, é ficar mais fácil para ver offline depois, entendeu? Não. Até porque eu, no caso onde eu trabalho, eu não tenho sinal de internet, é meio um calabouço lá. E aí, para mim, assistir offline fica mais fácil. Não entendi. Não, vou ver aqui, conforme for, além de pôr lá no AVA, vou ver se dá para pôr no Google Drive também, compartilhar uma pasta com vocês. Tá? Não, beleza. E também eu estava sem e-mail da Anhanguera até o ano passado. E aí eu não tinha esse Google Drive, o meu era pago. E agora com a Anhanguera eu já posso ter uma quantidade de dados lá reservados. Quem criou o e-mail para você? O finado cachorrão? Não, foi o seguinte, eu sempre tive e-mail, né? Mas nunca consegui acessar, para te falar a verdade. E aí, me deu 5 minutos, né? Falei, vou lá hoje e vou acertar isso aí. Aí, falei com o pessoal do RH, aí eles me mandaram no e-mail, ó, silvio.amalfi@anhanguera.com.br. Deu na mesma, não conseguia. Aí, estava quase iniciando as aulas,
Aí eu dei uma surtada no grupo de professores, né, com coordenador. Qual que é a plataforma do e-mail Anhanguera? É Hotmail? É Hotmail. Só que eles mandaram do RH um e-mail com BR. Por isso que eu não consegui entrar. Mas eu fiquei louco. E aí depois, agora já resolveu tudo. Mas aquele esquema, né? A gente precisa de um negócio para hoje. Quando é para mim, assim, pode demorar um ano e manda errado ainda as informações. Tudo bem. Aí é foda, hein? É complicado. Mas tranquilo, professor. Valeu. Aí eu coloquei algumas teorias, né? Que é a lei de Faraday-Lenz, uma bobina do primário provoca um campo magnético em uma certa alternada, uma certa distância, qualquer condutor vai absorver esse campo, transformá-lo em corrente elétrica. Qual a importância do transformador para a rede elétrica? Tá? Tanto para a geração, que você aumenta no caminho da usina para cá, por causa das perdas, quanto para a baixada da concessionária para a nossa casa, tem que baixar dos 13.800 para 220. Já falei para vocês que da indústria, se eu transformar dentro da minha indústria, eu pago energia mais barato. Se eu pegar 220 já, por menor que seja a indústria, né, use trifásico, eu compro mais caro essa energia. Né? Se você comprar uma cabine primária, você paga a cabine primária em 4 anos, por aí. O payback começa a vir um retorno depois de 4 anos. Mas não vem contínua, vem a 760 mil volts. Tá? Porque tem a parte do Paraguai, que teve que converter de 50 para 60 Hz. Então, para converter, você joga para contínua. E aí, vamos mandar em contínua mesmo para o resto do Brasil. Vai ter perda? Vai. Mas pelo menos são 2 cabos, né? Positivo e negativo. Economiza em cabo. Aqui transforma em alternada de novo, acho que em biuna e aí já distribui para São Paulo. A parte de Itaipu, né? Bom, e tem umas teorias dessas, né? Explica o funcionamento do transformador, bem para fixar mesmo o conceito. São 7, 8 questões, uns exercícios desse, tá? E que eu queria passar para vocês hoje é dimensionar, né? Não adianta ficar sabendo as espiras de um lado, do outro, tá? É pegar um transformador hoje e fazer o dimensionamento, né, dele, por menor que seja, pequeno. Tá? E aí depende muito da tua carga que você vai usar. Tá? Eu vou compartilhar agora. Vamos abrir. Boa noite, senhor. Você consegue me ouvir? Professor, só uma pergunta. Pode fazer. Esse exercício você está colocando em qual seção do AVA? Sabe as aulas que seriam encontro, que vocês olham lá? No encontro de hoje. Eu só pus pré-aula. Pós-aula e aula eu ponho amanhã. Eu ponho a pré-aula para pôr o link da aula. E aí eu anexei uns negócios lá, Mas se não conseguirem, dá um toque, que aí eu mando via WhatsApp para vocês. Ponho no grupo de WhatsApp. Tá? É que eu tenho a Gabriela e mais o Cláudio só, tem pouca gente da turma no WhatsApp. Tem professor. Oi. Então, eu acabei de entrar aqui no AVA e não tem essa lista de exercício, não aparece. Pelo menos para mim não está aparecendo, não. Não está em anexo na pré-aula? Não está em anexo na pré-aula. É complicado isso. Eu vou jogar no Google Teams, vocês conseguem acessar? Tá. Alguma coisa você me manda no WhatsApp, aí eu compartilho com o pessoal lá da minha turma. Tá bom. E o Cláudio... Melhor, professor. Manda no WhatsApp, que é melhor. Tá bom. Maravilha. Pode deixar.
professor, Oi. manda para mim também, que aí eu distribuo pro pessoal da minha turma, do 7º. Tá bom. Eu dou Você tem meu zap lá? Tenho sim. Ah, manda um oi, Tá? que eu já sei que é para mandar para quem mandou um oi, professor, você tá bom, cara? Um afago. Aproveitando aí o professor, só Oi. aproveitando, tem algum representante aí do 8º semestre? Porque eu não estou no grupo do 8º, se puder me colocar aí, me ajuda. Tem sim, sou eu, do 8º. Você pode adicionar, por favor? Tá, pode falar seu número. 9 7373 7373. Não entendi, repete de novo. 7373 6614. Beleza, qual que é o seu nome? É Samuel. Tá bom, Samuel. Eu te Obrigado. adiciono lá. De nada. Desculpa, professor. Não, tranquilo. Só vou achar o material. Ô, professor, Oi. aproveitando, na última aula acho que o senhor tinha passado, não sei se era um livro ou um PDF do Senai. Isso. Deixou aonde? No AVA também ou deixou em algum outro lugar? Foi no AVA. Mas No AVA? eu entro, ele tá lá. Mas vocês entrando não tá. Por incrível que pareça. Mas eu mando para a Gabriela também. Ah, tá. Porque eu queria saber justamente para passar para o pessoal, mas tudo bem, então. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Você vai dimensionar um transformador, tá? Para tua casa, para alimentar qualquer eletrodoméstico. A primeira coisa que você tem que saber, os dois principais, tá? Dados para você montar um transformador, para você dimensionar aquele transformador, é a tensão de entrada, tá? Do circuito, do eletrodoméstico, do circuito. Pode ser que não seja nenhum eletrodoméstico, pode ser que seja um atuador de CLP, tá? Você vai usar 24 volts contínuo, depois retifica, mas tem que baixar a tensão, tá? E a tensão da carga, né? Que vai ser, na verdade, a tensão do secundário. Tá? Você precisa saber essa tensão aqui, VS. Se for está no litoral ou qualquer lugar, um VS genérico, 110, 24 volts, 50 volts. Isso você precisa saber. Ih, tá picotado, peraí. De novo. Já tem quantas aulas já, Silvio? Online, que é a primeira vez que eu tô assistindo. Não tô ouvindo, desculpa. Deu uma picotada. Acho que ele disse que é a primeira aula que ele está acessando. Quantas aulas teve? Eu creio que foi isso. Foi ao vivo uma só. Essa é a segunda. Presencial 3. A prova vai ser feita como? A prova a gente vai passar trabalho ou postar a prova lá para responder lá mesmo no AVA. Não se incomoda com isso daí. É que eu não estava te ouvindo, o outro colega traduziu para mim. Tá picotando. Mas o principal que a gente precisa saber é a potência
do teu equipamento que você quer alimentar. Tá? Quanto vai consumir? Se fosse um chuveiro, 5.500 watts. Ia dar um baita transformador. Se fosse uma TV, 500 watts, 350 watts. Tá? Então, você tem que saber a potência do secundário. Sabendo esses dois dados, você vai tirar corrente, bitola de fio, seção líquida do núcleo e tudo mais. Tá? Mas esses dados tem que saber. E quanto vai chegar, né? A tensão do primário você também tem que saber. Porque da onde você vai tirar, né? Da tua tomada para o aparelho. Ou do poste para o aparelho, da onde for. Você tem que saber. Então, as duas tensões e a potência do secundário. O exercício que eu vou passar, a gente vai colocar de uma forma no Word, que eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, já que vocês não conseguiram entrar. Eu vou explicar mais pelo exercício na apostila do que aqui na lousa. Tá? Importante. Potência do secundário, vamos supor. 200 watts. A gente considera que a gente vai fazer um transformador bom, não ideal. Um transformador real, você vai calcular circuito magnético e o caramba, vai te dar um bom transformador, né? Se aqui deu 200, eu vou considerar 10% de perda. Tá? Então, quer dizer que meu primário, a potência é 10% maior. Tá? 200 é o que aproveitou aqui. Perdas do cobre e do ferro, mas saiu do primário 10% a mais. Tá? Eu não uso a porcentagem da calculadora. Tem na calculadora, mas eu nunca usei, né? Nem para calcular tolerância de resistor. O que eu faço? Se o primário tem 10% maior, esse seria 100 e esse 110, eu multiplico por 1,1. Então, ficaria 200 watts mais 10% é a mesma coisa que 200 watts vezes 1,1. Uns 220 é isso. 220 watts. Aí eu começo a tirar os dados do meu primário. Eu tenho potência, eu tenho tensão, já acho a corrente e tudo mais. Perfeito? Professor. Vamos lá. Oi. Uma dúvida também. Quando você vê em transformador, principalmente trifásico, você vê a questão da impedância, que ele está em percentual. Aí eu queria saber, esse percentual é referente a o quê? A potência do transformador, que é em VA? Por exemplo, às vezes tem um transformador com impedância de 35%. Aí seria em cima desse volt-ampere, da potência aparente do transformador? Não, é em cima da tensão. A impedância percentual é a impedância do transformador nominal, a tensão nominal, né? 220, sobre a tensão que dá, mas tem que medir, é um valor medido, né? Impedância nunca
Se falar em percentual, não tem unidade. Na verdade, impedância é a resistência em ohm, né? Em alternada. Só que ele fala impedância percentual. Você subentende que é impedância dividida por impedância. Aí vai te dar o valor em porcento, igual ao rendimento. Watt sobre watt, que dá em porcento. Como é em porcentagem, a impedância percentual, ele faz a tensão nominal sobre a tensão em vazio. É desse valor que tem a impedância percentual. Acho que naquela apostila lá do Senai tem esse... Eu tenho quase certeza que tem. Porque se você puder passar ela também, eu não sei se dá pelo WhatsApp. Passo um monte de coisa. Tá. Porque eu dava essa experiência de determinar a impedância percentual do transformador. Então, tinha que medir com carga e medir em vazio secundário. E aí fazia uma sobre a outra, tá? E você tinha essa relação, esse percentual de tensão, que em vazio vai ser sempre maior. Eu falei para vocês, né? Qualquer fonte, mede ela em vazio, mesmo a de celular, vai dar tantos volts. Pendura a carga, já cai na hora, já dá uma derrubada na fonte. Por isso que usa transistor Darlington, multiemissor, tudo para segurar essa baixa de tensão quando joga uma carga. É porque, às vezes, a gente vai trabalhar com um gerador lá em paralelo e o pessoal sempre tem a preocupação de ser a mesma impedância tem que casar. Para não circular corrente lá quando você curto-circuitar o neutro. Tem que casar. Para qualquer coisa tem que casar a impedância. Antena com a TV, rádio com alto-falante. Senão vai ser o quê? Aquela frequência que está saindo vai ter uma resistência muito alta, a impedância alta. E aí não chega, a perda é muito grande. Eu expliquei para vocês a antena da TV. Antena de 75 ohms. Antes de lançarem o balãozinho, antes que não era espinha de peixe, a antena era 75, a entrada coaxial era 350. Não chegava perfeito, era uma resistência muito alta para aquele tipo de frequência que trabalha. E aí a perda é grande, tinha chuvisco, tinha fantasma na imagem, o som saía falho. Esse tipo de problema que ocorre se não tivesse casamento de impedância. No que eu vou mandar também tem alguma coisa que fala sobre isso, de algum exercício disso. Então, o transformador... lembra que a gente fez o circuito equivalente? Tinha a parte indutiva, capacitiva. O transformador tem esse circuito equivalente também. O XL, que é reatância indutiva. Ele tem um circuito resistivo que é lido em corrente alternada só. Agora, essa relação da tensão nominal sobre a tensão em vazio, isso seria no secundário ou no primário? Quando a gente media, era no secundário, quando a gente dava experiência. Tá? Fazia tudo no secundário. Porque a saída em vazio está no secundário. Acredito que não vai mudar muito se você pegar a tensão do primário nominal com carga e a tensão do primário quando está o secundário vazio. A relação vai ser praticamente a mesma. Beleza, professor. Obrigado. Tem como incluir no grupo aí do WhatsApp? É que não dá para ver teu nome, mas as tuas perguntas não estão chegando. Está picotada. Quem chama T? Tem como me adicionar no grupo do WhatsApp? Tiago. E aí, Tiago? O áudio está horrível, mas a imagem deve estar melhor. Também está quadriculado. Só não dá a impressão que você é aquela testemunha do crime que não quer aparecer.
quadripulou o rosto e a voz distorceu. Mas a Gabriela te inclui aí. Depois passa para ela o celular. Tá? Não tem o meu número. Ela não tem o meu número. Passa teu É número. 9 Ah, 8593 pode falar. 2050. Tá bom. Obrigado. Pode deixar. De nada, Thiago. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Cálculo de pequenos transformadores. Tá? Não vamos começar com o de poste, né? Então, o que ele pede? Transformador de indução mútua. Por que indução mútua? Porque ele vai induzir, vai passar uma corrente no primário, vai induzir uma tensão no secundário, mas tem aquele resquício do primário. Então, ele se autoinduz uma corrente reversa. Por isso que eu posso jogar uma bobina na tomada e não dá curto. Tá? Que a Espira se torna uma resistência na corrente alternada. E aqui ele cita um eletrodoméstico de 660 watts. Ou seja, é a potência que ele deve entregar no secundário. Tensão de primário 2.200, não é tão pequeno o transformador, né? E a tensão do secundário 220. Notem que a eletricidade tem essas coisas, né? Letras diferentes. A tensão pode ser U, V ou E quando é de uma fonte. Então, no transformador, ele usa E nesse caso. Como as apostilas do Senai eram um apanhado de um monte de professor, cada um usava seu critério. Mas ES 220 é a tensão do secundário. EP 2.200 é a tensão do primário. Frequência 60 Hz. Então vamos lá. WP, potência do primário. Usa o P, né? Que coisa. WP, que é a potência do primário, é igual à potência do secundário vezes 1,1. É o que eu acabei de explicar. Meu transformador ele não vai ser o mundo encantado de Alice. Ele vai ter perdas. Só que vamos acrescentar uma perda pequena. 10%. Olha o cursor aqui, ó. 10%. Então quer dizer que o primário é 10% maior. Então eu pego o secundário e faço vezes 1,1. Ok? 1,1 vezes a potência. Então agora eu tenho as duas potências. Secundário 660 watts. Primário 726 watts. Bom, se eu tenho a corrente do primário e a tensão do primário, se eu tenho a potência do primário e a tensão do primário, já vejo a corrente do primário. Lei de efeito Joule, potência do primário sobre tensão do primário. Vamos lá? Compartilhando. Vocês estão me vendo ou vendo minha tela? Vendo a sua tela. Sua tela. A Gabriela Tá. na tela aí. Ah, tá. Então vamos voltar lá para a apostila. Bom, corrente é
potência sobre tensão. No primário eu tenho 2.200 volts e 726 volts. Então, IP, potência sobre tensão, 0,33 amperes. Pô, maravilha, já sei a corrente do primário. Tá? E aí, que fio que eu vou usar para uma corrente de 0,33 ampere? Aí entra aquilo que eu falei para vocês, a densidade de corrente, tá? Ampere por milímetro quadrado. Se eu fizer um transformador dentro de uma fonte, sem ventilação, dentro de uma caixa, eu tenho que usar uma densidade 2 amperes por milímetro quadrado. Má ventilação, só uns furinhos na caixa, 4 amperes por milímetro quadrado. Uma ventilação boa com cooler, 6 amperes por milímetro quadrado. Para que eu vou usar isso? A seção do condutor, como ele é ampere por milímetro quadrado, corta ampere com ampere, sobra só 1 milímetro quadrado. Tá? Como é um de má ventilação, que foi escolhido aqui, tá? Eu tenho que usar 4 amperes por milímetro quadrado. Seção do condutor, a bitola do condutor. É corrente sobre essa densidade que eu vi na tabela, de bem ou mal ventilado. Por que esse negócio de bem ou mal ventilado? Porque vai entrar a temperatura. Começa a aquecer o fio de cobre, ele começa a se tornar resistivo e passa a conduzir menos. Tá? Vocês podem ver, quando a ventilação é melhor, ele conduz mais, 8 amperes por milímetro quadrado. Então, corrente sob densidade de corrente, que é o Dzão, 0,33 sobre 4, 0,08 milímetros. Pô, mas muito pequenininho. Mas lembre-se, é fio de transformador, é fio esmaltado, fio magnético. Não é fio que passa no conduíte de casa. Aí eu vou numa tabela e vejo quanto corresponde fio em milímetro quadrado para fio AWG. Seção 0,008, né? 0,08 ou 008? 0,08. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? 28 AWG, 0,0804, não é preciso, tem que ver o que mais se aproxima, tá? Não olhem nessa, que nem eu olhei agora e me perdi. Essa é só o diâmetro do fio. A área, a seção, é essa coluna aqui, ó. Seção em milímetros quadrados que eu acabei de achar, dividindo a corrente do primário sobre a densidade. A ventilação lá. Em milímetro quadrado deu 0,08, que é esse aqui, fio 28. Pode reparar que a tabela AWG é inversa da tabela milímetro quadrado. Quanto menos milímetro, maior o AWG do fio. É a unidade de bitola de fio magnético. Tá? Você pensa, pô, 2830 vai ficar mais grosso? Não, vai ficando mais fininho. Beleza? Pô, já descobri a fiação do primário. A bitola do fio, a corrente que vai passar. Mais tabela, que a gente vai ter que olhar cedo ou tarde, né? Agora eu preciso calcular
o núcleo magnético, tá? Do transformador. O que ele fala aqui? O que é um núcleo magnético? O circuito magnético. Aquele em forma de chapinhas de E e chapinhas de I. Tá? Se você pegar esse núcleo e depois juntou todas as chapinhas, você vai ter uma seção transversal. Tá vendo onde está escrito SB? Ele fez um corte aqui, só para mostrar o que é o SB. Agora não estou falando mais de fio, estou falando do circuito magnético. É que tem que seguir essa sequência. Tá? Circuito magnético. Ele pegou um desenho qualquer, fez um corte para mostrar o que é SB. SB é a seção bruta desse núcleo, desse circuito magnético. Imagine que as bobinas estão enroladas aqui, uma de cada lado. Tá? Não é, em forma de E e I. Tá? Mas ele fez esse desenho só para mostrar. Esse corte aqui, ó, é a seção bruta. Aqui ele fala em seção bruta e seção líquida. Seção bruta e seção líquida. Seção bruta é o total, tá? E a seção líquida, o que é? Seção líquida é onde passa o campo. Quando você tem corrente elétrica num condutor, ela não passa no condutor inteiro. Ela tem efeito corona, passa mais na superfície, ou se não tem efeito corona, passa mais no interior, quando as laterais do fio já estão mais oxidadas, tá? Então, seção líquida é o que o campo magnético passa. E seção bruta é o total. Ou seja, primeiro eu vou achar a líquida. Apesar da bruta vir aqui em primeiro, eu vou achar a líquida primeiro, essa aqui, ó. E qual é a... E como que eu encontro essa seção líquida? Seção líquida é a raiz da potência do secundário. Lembra que era 660 watts? Seção líquida é a potência, raiz da potência do secundário. Pô, mas eu estou tirando a raiz de watt, eu vou ter em centímetro quadrado? Foi a forma mais racional de se encontrar essa relação. Matematicamente falando, isso é um crime, né, cara? Mas foi o gênio aí do campo magnético, criou isso e viu que era, pô, otimizando é isso mesmo. É uma relação que mais se aproxima do que a gente quer. Então, você tirando a raiz da potência do secundário, eu tenho a seção bruta, a seção líquida, que é onde o campo magnético vai circular. Que ele não vai pegar o SB inteiro, o bruto inteiro. Ele vai passar só 80% do SB. Tá? Ele não aproveita 100%, ele aproveita 80%. Tá? Da mesma forma que a gente fez com a potência, 10% maior, eu sei que o bruto é 20% maior que o líquido. Tá? Eu não sei o bruto ainda. Eu sei do líquido e sei que o bruto sempre vai ser 20% maior.
Daí vem esse 1,2. Se esse é 100%, 20% maior é vezes 1,2. Então, eu já achei a seção líquida e a seção bruta do meu núcleo magnético, do meu circuito magnético. Aqui ele repete, né? Fez o líquido e multiplicou pelo bruto. Pelo 1,2 para dar o bruto. De novo. Agora, eu vou calcular o número de espiras do primário. Tá? Então, presta bem atenção nessa fórmula. Que aí são embutidas várias constantes. Número de espiras do primário é tensão do primário vezes 100 milhões, ou 10 à oitava, tá? Dividido por 4,4, vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a seção líquida que você achou, vezes o beta, que é o fluxo magnético. Bom, o beta tem que ser olhado numa tabela também. Eu falei para vocês que o ferro do circuito tem que ser dopado com silício para eliminar aquelas correntes parasitas. Tá? E aí o fluxo beta, que aqui está em B, se torna 8.000 Gauss quando eu misturo nessas chapinhas de ferro 2% de silício. 10.000 Gauss quando é 3% de silício. 12.000 Gauss quando eu pulverizo 4% de silício em pó no ferro fundido. Ele considera 2%, acho. Sei lá. 2%. Então, ele usou 8, vai. Bom, e esses 100 milhões? Lembra que eu falei que a unidade do beta é o Tesla no sistema internacional? E ele tem que trabalhar com metro quadrado. Aqui vai entrar centímetro quadrado, aqui vai entrar Gauss. Essa quantidade enorme de zeros aqui é por conversão. Está passando para Tesla e está passando para metro quadrado. Tá? Mas só isso, não precisa, pode deixar sempre em centímetro, sempre em Gauss, que esse 100 milhões se encarrega do resto. Esse 4,4 é outra constante que não muda. Tá? Também faz parte das transformações de centímetro quadrado, de Tesla e outras transformações como a parte do 40% do fluxo que é absorvido. Esse é sempre constante. Os 100 milhões e o 4,4 nunca vão sair. Tranquilo? Aí ele joga nessa fórmula. Nem aplicou. Deixa eu ver aqui. N do primário. Bom, ele jogou na fórmula, deu 3.179 espiras. 3.179 espiras. Tá? Tendo a tensão do primário, tendo a tensão do secundário
você já sabe as espiras do secundário. Então, vou passar para mim aqui. Estão me vendo agora? Não, porque ainda minha não, câmera professor. está desligada. Ainda não, professor. Não. Pronto. O que ele fez até agora? Ele entrou potência do primário, potência do secundário. Ele sabia 660, achou a potência do primário, que era potência do secundário vezes 1,1. Tá? E se 1,1 é que ele somou 10%. Que entrava, 600, na verdade, entrava 726 watts e ele aproveitava 660. Perdeu 10% aí no primário para o secundário. A tensão era 2.200 V do primário V do secundário 220. Tá? Já dá para começar a trabalhar. O que ele fez? Pegou I do primário. I do primário é Acho que desligou seu microfone, professor. Falar que ele bater no mouse e às vezes ele desliga. Já tinha os 4 dados principais. Ele começou achando o I do primário. Tá? Potência do primário sobre tensão do primário. Sobre 2.200. 726 sobre 2.200. 0,33 ampere. Tá? Para que eu quero a corrente? Para achar a bitola do fio. Para achar a bitola, eu tenho que ir numa tabela. Mal ventilado, pouco ventilado, bem ventilado. Ele colocou como mal ventilado, para achar a densidade de corrente. Seção transversal do primário, do fio, vai ser I do primário sobre a densidade do primário. Do transformador. Vai ser 0,33 ampere sobre 4 ampere por milímetro quadrado. Corta 0,08 milímetros quadrados. Então, aquela seção transversal, o corte do fio, a bitola, é de 0,08 milímetros quadrados. Aí eu fui na tabela, vi o mais próximo de 0,08 e achei um 28 AWG. Dá para você comprar um fio esmaltado, você fala em AWG, tá? E aí pede um fio 28. Bom, beleza. Vamos para o secundário? Não, vamos para o circuito magnético, que eu preciso de dados do circuito magnético ainda. Né? Eu vou apagar aqui. Qual é o circuito magnético?
são chapinhas em E. E chapinhas em I sobrepostas. Então eu vou encostando chapinhas em E, uma sobre a outra. Uma sobre a outra. Vou encostando uma na outra. Até formar um retângulo aqui, ó. Fiz um corte. Esse retângulo é a seção bruta. É o SB. Não confunde com a seção de fio do primário. Agora a gente está falando do ferro, do núcleo. Esse corte aqui que eu fiz é a seção bruta. Ou geométrica, a seção magnética, onde realmente o fluxo magnético vai passar, é 80% disso. As linhas vão passar não no retângulo inteiro, vão passar num circuito oval, mais ou menos 80% do bruto. Esse oval aqui, onde passa o campo magnético, é o líquido. O bruto é o retângulo e o líquido é onde vai circular efetivamente as linhas de campo. Fala. Só uma pergunta aí, aproveitando a linha de raciocínio. Existem transformadores, eu já percebi, que são dessa forma. O embobinamento é no centro e tem esse formato de E. Alguns transformadores, eles são só um embobinamento em cada lado, assim, não tem esse... Isso. Isso faz diferença na composição das linhas de fluxo? Faz só na hora de cálculo, quando você não tem o toroide no meio, aí faz. Tá? Mas normalmente o circuito mais eficaz magnético é em forma de E. É lógico que nos trifásicos grandes você já vê um em cada pilastra, né, da coisa, mas tem mesmo, de janela. É que para efeito de cálculo, o outro é o mais fácil de visualizar, como está na apostila, né? Tá. Mas então, isso aí... os pequenininhos, a maioria é tudo em E. Tá, então esse daí acho que aproveita melhor o fluxo magnético, sendo assim, nesse formato? Otimiza mais, Tá bem. Porque aí uma bobina fica em cima da outra. Tá bem. Não são bobinas separadas. Perfeito, obrigado. E aí o que ele fala, né? Como que ele calcula esse líquido aí? Ele fala que a seção líquida é a raiz da potência do secundário, né? Que era a raiz de 660. Deu 25,6, vai. Centímetro quadrado. Você, depois no radicando aqui, watt, mas você vai ter 25,6 centímetros quadrados. É certo? Isso não é, lógico. Isso é um crime matemático. Mas foi otimizado para dar um valor mais próximo para cálculo. Fui eu que inventei, não. Isso aí foi algum matemático, especialista, físico ou engenheiro elétrico. Tá? E ele fala, se esse é o líquido, o bruto é maior, obviamente, né? O bruto sempre é maior que o líquido, é igual o salário da gente. Seção bruta é a seção líquida vezes 1,2. Tá? De onde sai esse 1,2? É 20% maior. Ele fala que você tem o retângulo,
que é um bruto. Só que ele vai passar no oval, lá nos 80%. Vai dar 30,6, não me lembro quanto deu, centímetros quadrados. Bom, beleza, já sei esse, já sei quanto vai medir meu circuito magnético. O que falta do primário? As espiras. Eu já tenho o fio que eu vou usar, a bitola. Já tenho a seção do núcleo. Agora só falta quantas espiras eu vou ter. Tá? E aí ele faz uma conta lá que é número de espiras é igual. Deixa eu estrear minha azul que eu comprei hoje. A carga da número de espiras é igual a tensão do primário vezes 10 à oitava sobre 4,4 vezes seção líquida, que é 25, alguma coisa, que também não lembro, vezes o beta, que ele colocou beta. De quanto é esse beta que ele multiplicou? Vezes a frequência também. Ele usou 8.000. Por quê? Por causa da quantidade de silício pulverizada no núcleo das chapinhas lá. As chapinhas não é de ferro maciço. Tem pó de silício, tem areia. Silício e areia. Tem pó de silício lá para eliminar a corrente parasita. E areia é vidro, é isolante. Tá? Começa a isolar de uma chapinha para outra essas correntes parasitas. Conforme essa quantidade de silício no ferro vai alterar ou não o fluxo, a densidade de fluxo, os Gauss. Tá? Ele usou 8.000 Gauss, 2% de ferro-silício. Tá? E aqui entra centímetro quadrado, entra Gauss. Tá? E aí a razão de multiplicar por 10 oitava. Esse número deu dos 2.179 espiras. É lógico, se tiver 0,75, arredonda para mais ou para menos, não é uma espira que vai fazer a diferença. Tá? Está entrando com 2.200 volts, vai dar praticamente 1 volt por espira. 2.200 para 2.179, 1, poucos volts por espira. Então, vai fazer a mínima diferença você arredondar para mais ou para menos. Tá? Eu já achei praticamente tudo do primário. Para achar o secundário, tá? Posso jogar numa fórmula dessa aqui. Mas é bem mais fácil. Se eu já achei as duas tensões e a espira do primário, eu jogo naquela relação do comecinho da aula. VP, VS, NP, NS. E acho. Número de espiras do secundário. Tranquilo, sussa. Não vai mudar muito disso agora. Mas se eu usar essa fórmula, dá muito diferente? Não pode dar diferente. Senão, não é um transformador. Os dados são os mesmos, praticamente. Então, VP, VS, NP, NS. Daí, eu quero esse aqui, ó. Então, eu vou deixar ele sozinho. Jogo para cima, multiplico em X. NS subiu, é igual a NP, que já estava aqui, VS, que sobe,
sobre VP que desce. NS vai ser igual a 2.179 vezes 220 sobre 2.200. Então, 159 vezes 220 dividido por 2. Vezes 2 dividido por 2. 218 espiras. NS é igual a 218 espiras. E aí, pô, já está quase pronto, hein? Que fio eu uso no secundário? Se a corrente é maior no secundário. Vamos lá. Olha aqui, tá? O Word eu vou passar para vocês, tá bom? Não se preocupa se apagar, não copiou, vai estar pronto lá. Então vamos. I do secundário vai ser potência do secundário sobre tensão do secundário. Ou posso usar a razão das espiras lá, qualquer uma para achar a corrente secundária. Basta eu saber que é maior, né? A do secundário, porque ele é um abaixador. Vai ser 660 sobre 220, que é igual a 3 amperes. Beleza. 3 amperes. Como eu usei a razão seção do secundário I do secundário sobre D. Como eu usei 4 amperes por milímetro quadrado, essa relação vai ser 3 quartos 0,75. Milímetros quadrados. Corta ampere por ampere, corta 0,75. Vamos pegar aqui, vou compartilhar de novo. Compartilhar. Pô, eu pus 2.000. 3.000 espiras, ó. Não lembrei. Mas também não faz a mínima diferença, tá, pessoal? Aqui eu coloquei 2.179. 3.179, tá? E aí vai influenciar nas espiras do secundário, ó. O secundário deu 334 espiras. Para mim tinha dado... Porra, nem lembro. Mas olha a corrente. 3 amperes. Tá? Vamos refazer aquela conta lá. Olha o fio. Acabou, lavou aí, professor? Foi. 3 amperes sobre 4
vai dar um fio de 0,75. Na tabela do AWG. Aqui. Seção 0,75. Não tem, ó, tá vendo aqui? 0,82 e 0,563. Como o 0,75 tá mais para o 0,82, eu vou pegar fio 18. Tá? Então, ele pega o fio 18 para o secundário. Olha o que você falou. Seção bruta no E, seção bruta com janela e com E. O primário era 28, né, professor? Primário era 28. Certo, entendi. E o segundo 18. Deu 18. Isso. Agora eu quero refazer essa conta aí que deu... Só para dar uma noção maior, né? Para dar igual dele, 330 espiras no secundário. 333, 334. Deixa eu pegar aqui. Voltar para Globo. Vocês estão vendo o livro? Ou... O livro? Eu compartilhei a sua tela, mas não dá para ver nada não, professor. Agora não. Tá, desculpa. No volta, vocês viram fazer a conta na lousa, né? Vi. Não, maravilha. Então, ó, 0,75 milímetros vai dar fio 18 na tabela. Eu não compartilhei mal. Fio 18 AWG. O que eu tinha errado? Aqui está certo. A gente, na hora de calcular as espiras do secundário, eu usei VP, VS, NP, NS. Isolei o NS, vai dar NP vezes VS sobre VP. Esse aqui eu pus 2,179, é 3,199. Então, o NS correto vai ser 3,179 vezes 220 dividido por 2,200. Mais ou menos 320 espiras. Coloquei aqui, ó, 2,179, e o resultado daquela conta grande lá, com beta, caramba, deu 3,179 que eu tinha visto agora. Pô, montei meu transformador, tá? Já sei as espiras, as tensões, as correntes, as bitolas dos fios e a grossura, a área da bitola do núcleo. Tá montado. Já sei que é má ventilação, onde eu vou usar a potência. Pô, dimensionamos um transformador já. Só falta uma coisinha. Tá? O comprimento do núcleo. Para de bocejar, hein? Pô, desculpa, professor, foi mal. Acabou, lavou, professor. Sim. Quanto que vai medir isso aqui? Esse
Isso. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Quanto vai medir? Essa medida vai tudo depender de uma letra Azinho. Tá? E Azinho... Aqui é Azinho, aqui é 5 vezes Azinho, daqui até aqui. 3 vezes Azinho. E quanto é esse Azinho? Azinho é a raiz da seção bruta. É a raiz de 30. E vai dar em centímetros. Seção bruta é centímetro quadrado. Aí sim, tira a raiz dá centímetros. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar. E aí? Vamos ver esse aqui. Que susto, achei que tinha apagado tudo. Fecha. Espera. Apostila da Federal, também vou passar para vocês. Pô, aí sim, professor. Ó, o I é meio de Azinho por 3 Azinho. Aqui em cima também é 3 vezes Azinho. Aqui, todas as arestas são meio vezes A. Aqui é 1,5 vezes A. O único maior é o próprio Azinho aqui no meio, onde vai o enrolamento da bobina primário e secundário. Tá? Então, já sabe até o tamanho das chapinhas. Ok? Aí, quanto é o Azinho? O Azinho é a raiz quadrada. Isso, da seção líquida. Bruto. Da seção bruta, exato. Professor, mas essas lâminas ela já tem tamanho padrão? Já. E tem tem tipo uma tabela aqui, ó, para você não ter que mandar fazer ela. Tá? Conforme o Azinho, ó, Azinho 1,5 centímetros, seção da janela 1,68, massa do núcleo. Então quanto mais próximo o Azinho, você pega daqui. Senão você tem que mandar fabricar um, né? Vai dar influência? Muito pouca coisa, tá? Nos cálculos finais. Não vai cair para 220, vai cair para 222, 225, tá? Se teu A se você escolher entre deu 1,8 teu A, você vai jogar para 1,5 ou para 2. Vai mudar muito pouca coisa no resultado. Tá? Mas entendi. Já é padronizado essas janelinhas. Que vai mudar essa lâmina padronizada é o formato em E, né? Formato em E e formato em I também. Você já compra o par das lâminas. Entendi.
Então, eu vou passar para vocês tudo isso daí, pessoal. Vou passar esse da Federal, vou passar as do Senai e a lista de exercício. Passar para os 3, né, representantes aí, que mandam um ok aí, o Cláudio, a Gabriela, e mais um aí que mandou um ok no WhatsApp. Beleza. Perfeito, pessoal? Perfeito. Obrigadão, viu, professor? Eu que agradeço vocês. Boa noite aí. Boa noite, Boa professor. noite. Tudo de Tchau, bom, professor. gente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Bom feriado. Se Tudo cuida, bem. professor. Boa noite. Pode Boa deixar. Páscoa aí a todos aí. Bom final de semana. Falou. Valeu. Uma cervejada aí pra galera. Opa. Precisando, hein, professor? Ah, não vão comer carne amanhã, hein? Amanhã é peixe. Amanhã é peixe. Amanhã é só peixe. E picanha no sábado. Tio Boteco. Não, o metanol dá para tomar. Encerra aquilo? Acabou por aqui. Não, só aula. Vamos lá. Descompartilhar, peraí. Deixa eu descompartilhar. É automático, mas clica aí. Puta, nem vi quantos deram. Vou chutar uns 40.